É sempre engraçado quando a gente vai assistir alguns filmes como esse, porque, assim, o conceito é interessante o suficiente pra gente ficar curioso pro que a gente vai ver. Mas, no geral, a gente vai se deparar com um filme assim, que simplesmente os saídas são pensando: o que eu acabei de assistir? Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se ainda não for inscrito e me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela. E vamos falar hoje desse filme, Ursinho Pooh, Sangue e Mel 2. Filme dirigido pelo Rhys Frake Butterfield e que fez aí um barulhinho na internet porque ele pegou esse ícone da infância, que é o Ursinho Pooh, para fazer um slasher, só que não ficou tão conhecido ali em si pela sua qualidade, né? Após os eventos do filme anterior, Christopher Robin está lidando com os traumas enquanto tenta convencer o povo da cidade que ele está falando a verdade. Enquanto isso, Pooh, Coruja, Tigrão e Leitão decidem parar de se esconder e levar essa sede de sangue até Christopher Robin e o povo da cidade. A gente tem aqui um exemplo de um filme que ele foi um grandíssimo sucesso, não necessariamente de aceitação, de crítica, de público, mas de lucro. Eu acho que ele se vendeu muito em cima dessa curiosidade. O primeiro filme ele tinha custado 50 mil dólares, ele lucrou acho que 5 milhões de dólares. Então, obviamente, isso foi um grandíssimo lucro e eles não iam parar por aí. E aí, na hora de fazer esse segundo filme, o diretor ele decidiu investir um pouco mais, claro, né? Não precisava simplesmente ir com um baixo orçamento. E aí ele já investiu 1 milhão de dólares, o que representa aí atores melhores, um roteiro, uma produção um pouquinho melhor, mas que, infelizmente, nada disso se traduz muito bem na qualidade do filme em si. E aqui a gente nem fala muito do lance de ser um filme trash, né? Eu já falei aqui de Desespero Profundo, eu gosto muito de filme de terror, eu gosto muito de filmes que se assumem trash, que lidam até com um baixo orçamento dessa maneira, de assumir que não tem um orçamento muito grande, às vezes nem se levam tão a sério justamente por isso. Mas aqui no caso do Ursinho Pooh, né, desse segundo filme, que já custou aí na casa do milhão, ele é um filme que ele poderia simplesmente se assumir como um trash, mas ao mesmo tempo ele se leva muito a sério e tenta trazer um terror um pouco até elaborado demais, ele traz alguns temas, alguns conceitos que eu diria que são bem interessantes, mas no geral não são suficientes para cativar a atenção de uma maneira como um terror de fato. Ou seja, ele é difícil de se levar a sério, mas ao mesmo tempo ele não se leva para um lado tão cômico, tão bobo. Nesse filme, por exemplo, a gente tem a questão dele praticamente ignorar alguns eventos do anterior para tentar finalmente estabelecer uma grande mitologia mais complexa, que vai dar uma origem, uma motivação para esses personagens, né? Pro Pooh, pro Tigrão, pro Coruja. Só que no geral a gente acaba que não se interessa muito por isso, justamente talvez pelo baixo orçamento, talvez pelo fato da gente não se cativar tanto para esses personagens, ou pelo fato da gente estar assistindo um terror cuja essa mitologia ela nunca realmente é envolvente, porque todos os outros aspectos da produção são muito ruins. É uma questão de que Ursinho Pooh ele é aquele filme que, assim, que prova que bons conceitos não se traduzem necessariamente em bons filmes. Porque, particularmente falando, eu acho legal essa ideia de tentar reimaginar os ícones da infância, né? O Pooh, o Tigrão, como assassinos de um filme de slasher. Eu acho que tem uma coisa ali até curiosa de aproximar essa readaptação, essa releitura dos contos de fada originais, que tinham um ar meio punitivo, né? Era uma lição de moral bem punitiva, que por sua vez é algo que é semelhante, é próximo do slasher, né? Que também tem regras do slasher que por sua vez também são bem punitivas, com questões de morais bem conservadoras. Então o conceito em si eu acho muito interessante, só que quando a gente começa a assistir o filme, quando a gente vê que nem mesmo as cenas de morte, as cenas de terror, elas são bem feitas, esse fascínio ele se escorre, ele vai embora, assim, ele vai embora muito rápido e a gente acaba assistindo um filme que do começo ao fim a gente não consegue se envolver, a gente não consegue se interessar. A gente não tá ligando muito pra essa mitologia, sabe? O fato de tentar deixar ela mais elaborada, mais aprofundada, é mais um motivo de incômodo do que realmente de elogios. Isso porque o diretor ele nunca consegue fazer com que a gente realmente entre no filme de uma maneira interessante, nunca é um terror envolvente, nunca são personagens envolventes. Desde o Christopher Robin, que é um personagem que ele é completamente apático, ele tem um draminha ali, ele tá querendo provar para as pessoas que a história que ele contou dos eventos do primeiro filme foram reais, enquanto as pessoas duvidam dele, acham que ele pode ter sido o cara que fez tudo aquilo, né, o verdadeiro assassino por trás dos crimes. Então, existe um conceito interessante, até pro Christopher Robin, que nunca é verdadeiramente aproveitado, seja pela limitação do ator,
seja pelo fato da gente não conseguir entender aquela lógica daquele filme de uma maneira de fato, né? A gente tá tão ocupado olhando para as partes ruins, para a parte feia do filme, que a gente não consegue se envolver. E aí, quando ele traz esse lance para os personagens, né, que são personagens até assim visualmente interessantes, eles têm uma iconografia bem tradicional ali, a gente consegue enxergar, né, o porco pro leitão, o urso que parece até o ursinho Pooh, até as cores assim, mas nunca a gente tá realmente vendo essa subversão, vendo essa releitura de fato na tela, porque os personagens eles são meio feios, eles são meio quase qualquer coisa, sabe? Eles não conseguem estabelecer, por exemplo, como o Damien Leone estabeleceu o Art em Terrifier, que ele é um ícone pro horror contemporâneo, pro slasher contemporâneo. Ele tem uma iconografia bem forte, que ele é um personagem que ele tem um carisma, e aqui a gente não consegue ver o mesmo desses personagens. Então, talvez por isso é que a gente não consiga se interessar tanto por eles. E quando as próprias cenas de morte, como eu falei, elas são mal filmadas, elas são de qualquer jeito, a gente não consegue nem curtir isso. É algo que, por exemplo, a franquia Premonição, que é uma franquia que ela, para todos os efeitos, em matéria de roteiro, ela não é lá grande coisa, mas ela consegue fazer a gente se interessar justamente pelas cenas de morte serem mais inspiradas. E aqui eu preciso falar uma coisa de forma muito direta e transparente, que Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, ele é um filme muito feio. Os takes são muito esquisitos, as cenas são muito estranhas, a trilha sonora não funciona, a fotografia não funciona, e até o jeito que ele trabalha luz e sombra ali não cria tensão em nenhum momento e ainda resulta num filme mal captado, sabe? Parece que apesar dele aumentar o orçamento do filme, isso não se reflete dentro da obra de fato, e a gente tem um filme que ele parece muito amador, ele parece que foi feito sem ser pensado na composição. Então ele é um filme feio, ele é um filme que, para todos os efeitos, ele é feio, ele não consegue ser nem um filme que traz ali visualmente uma estética de um trash. Ele é simplesmente algo meio jogado. E apesar dele tentar se vender como um terror até meio inteligente, com alguns conceitos trabalhados, com uma questão do Christopher Robin ter um estresse pós-traumático, dele tentar lidando com a opinião pública que tá contra ele. Apesar disso, ele também é um filme que ele tenta ali, sim, se garantir, pelo menos, se ele não for conseguir conquistar o espectador com isso, ele tenta se garantir no gore. Então ele é um filme que tem cenas visualmente bem apelativas, ele é um filme que tem muito sangue, ele é um filme que tem cenas bem explícitas, mas que ele não consegue ainda engajar por isso, ele não consegue funcionar no gore, justamente porque ele também cria momentos muito ruins, ele cria momentos ali de matança muito ruim, apesar dele ter uma boa contagem de corpos e um banho de sangue assim bem digno, ele não consegue criar momentos que sejam realmente marcantes. E talvez o momento mais marcante ali do filme seja um momento marcante negativamente falando. Então, por exemplo, a gente tem uma cena envolvendo uma personagem que ela tá numa grade e ela tá ali com um dos personagens embaixo, que é uma cena ridícula, ela é uma cena que ela faz rir pela estupidez envolvida ali do momento, que é algo que lembra até filmes como Todo Mundo em Pânico, que tem cenas realmente escrachadas propositalmente para fazer o espectador rir, porque é uma paródia. E aí eu fico pensando que talvez o Ursinho Pooh Sangue e Mel, ele fosse um filme que podia se vender como uma paródia, né? Ele já é uma releitura de algo sério, e ele quer fazer um terror, e ele podia abraçar esse lado mais cômico, esse lado mais, assim, desconfortável, tal qual como o próprio Terrifier faz isso. Mas ele é um filme que ele não parece estar interessado em abraçar essa galhofa, apesar de ele ser um filme do começo ao fim bastante galhofa, como eu falei, tanto nas atuações, quanto nos personagens, quanto nos vilões. Mas ele tem esse medo, parece que ele não tem essa ousadia suficiente para abraçar esse lado mais paródia, mais engraçado, mais que não se leva tão a sério. É justamente por ele não conseguir rir de si mesmo que ele resulta em algo que se leva muito a sério, tenta ser complexo, mas acaba sendo muito constrangedor. Para Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, nota 2. E é curioso pensar que esse é um filme que ele consegue se vender muito na curiosidade do público. O primeiro já tinha atraído atenção, acho que por isso lucrou tanto e gerou essa continuação. Eu não sei até quando a curiosidade vai ser suficiente para o diretor continuar empurrando esse universo. O que eu sei é que ele tem um plano bem ousado ali de vários filmes interconectados para um grande crossover com personagens como Bambi, Pinóquio, que vão receber as suas versões ali para o terror, mas que, bom, a gente tem que esperar para ver. Eu torço para que sejam filmes mais interessantes, que sejam um pouco mais ousados do que esse aqui, porque esse aqui ele é ousado na hora de ter um banho de sangue, mas no geral
não consegue entregar nada mais que isso. E aí fica o questionamento. Até quando a curiosidade vai sustentar esse universo compartilhado? É muito engraçado quando a gente fala de filme galhofa, né? Quando a gente fala de um terror galhofa, como é esse caso aqui, mas nem sempre precisa ser terror, tá? Porque o Rebel Moon, do Zack Snyder, ele é um filme que se leva a sério e ele é um filme galhofa. E aí a gente tem um outro que é um filme que é mais terror, que ele se assume um pouco mais pro terror, mas ele consegue se levar a sério e fazer um bom trabalho, que é o Love Lies Bleeding, que eu falei nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.